Senhoras e senhores, está começando mais um Diálogo de um Cara Só e hoje eu tenho um convidado aqui muito bacana, muito gente boa. Ele é ex-jogador de futebol, muito gente boa. O nome dele é Robert. O Robert ele jogou em grandes times do futebol brasileiro, entre ele o meu time, o Santos Futebol Clube, jogou no Ô, Atlético Mineiro, São Caetano, disputou final de Libertadores com o São Caetano. E hoje ele oi. vai bater um papo comigo aqui. Espero que vocês curtam porque tá bem legal. E aí, Robert, tudo bem? Como que você tá, cara? Muito obrigado por aceitar o convite, bater um papo aqui comigo, cara. Tudo bem, Tiagão? Um abraço aí, prazer falar com você, com o seu podcast. É, Diálogo de um homem, de um cara só. diálogo de um cara Achei só. engraçado. Original. Vambora. Diferente, né? Ô, Robert, eu queria já começar falando sobre um assunto que eu tenho muita curiosidade, que é aquele campeonato de 95. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Santos e Fluminense, a semifinal que a gente perdeu. Tomamos um vareio lá do Rio. Você foi expulso Foi. nesse jogo aí, né, cara? Eu e Jameli Foi fomos você e o expulsos. Jameli. Você e o Jameli. E aí, tipo, já tinha. A gente perdeu de 4-1 lá. E aqui a gente reverteu para um 5-2, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho. E depois também a gente vai falar sobre a final contra o Botafogo. Mas eu queria que você falasse para mim especificamente um pouco sobre esse jogo. Como que foi tá nesse elenco aí. E depois de ter perdido de 4-1, a gente conseguiu reverter lá. Eu queria saber como que foi depois desse jogo aí. O que vocês falaram para o que o Cabralzinho falou, o treinador na época falou pro time pra gente conseguir virar esse jogo aí. Então, foi um jogo assim, muito complicado lá no Maracanã, porque até então a gente estava jogando de uma forma tranquila, mas sem colocar o nosso potencial todo, né, em campo. A gente meio que começou bem, acho que o Fluminense fez 1-0, depois a gente empatou, e aí depois o jogo meio que virou do avesso pra gente. O Fluminense conseguiu os gols, e depois na sequência foi expulso, o Jameli depois foi expulso, e foram momentos assim muito difíceis pra gente, tenso. Só que quando terminou o jogo, a gente sabia que a gente não tinha jogado nem metade do nosso potencial. E a gente, já no vestiário, lá no Maracanã, a gente tinha certeza absoluta que a gente poderia reverter a situação lá no Pacaembu. Mesmo com um placar tão elástico, seria uma tarefa árdua, mas a gente conseguiu mobilizar o grupo todo, o nosso grupo se mobilizou. E eu lembro que no ônibus o Giovani começou a falar que, ó, eu garanto 2 gols, né? 2 gols eu garanto, o jogo da volta e tal. E isso impactou o grupo. E E aí, ele fez os Camão do dois Caia, gols, cara. a Camão do Caia falou lá atrás, né? Eu faço um, vou fazer um. O Marcelo passa, vou fazer um. Macedo, vou fazer um. Então, todo mundo que prometeu, cumpriu. Incrível isso. E logo em seguida surgiu a ideia de permanecer no gramado, né? No intervalo do jogo, porque a gente precisaria de no mínimo um gol, né? No primeiro tempo, ou 2 seria o ideal, Uhum. para ir para o intervalo com mais tranquilidade, com mais confiança e a tarefa bem, sim, a mais da metade da tarefa já cumprida. E a questão de ficar no campo, no intervalo, é para que o foco não caísse, né? A gente tinha medo de ir para o intervalo e o grupo dar aquela relaxada e a torcida, né? Enfim, até a torcida, para a torcida do Santos não perder o foco, Uhum. e foi o que aconteceu, né? A gente conseguiu fazer os gols, Giovani com uma atuação espetacular. Ficamos no gramado, o nosso time ficou no gramado, a torcida cantou o tempo todo aqueles 12 minutos, e o Fluminense no vestiário. Lembra que até hoje o Vampeta conta essa experiência, né? O Vampeta O tava, né, Vampeta no estava no Fluminense, Fluminense, novinho, verdade. e ele contando que ele foi pro vestiário, né? O Fluminense foi pro vestiário, e lotado para Caimbu, né? Aquela vibe toda, e a torcida pulando, cantando no intervalo, e o pessoal do Fluminense lá no vestiário não entendeu nada. E o João Pedro perguntou, o fulano e tal, né? Perguntou pro massagista, o que está acontecendo lá fora?
E aí o massagista falou para eles assim, ó, o time do Santos não desceu o vestiário, tá esperando a gente até agora lá. Os caras ficaram assustados. E assim, caraca. E voltaram mais intimidados ainda. E o nosso time atropelou no segundo tempo. E mereceu. E fez um dos maiores jogos da história do Campeonato Brasileiro. Uma das maiores viradas. E uma das maiores atuações também do jogador, individualmente falando, né? Giovani. Claro que o time todo jogou bem. Mas Giovani realmente foi o jogo da vida dele. Pelo Santos. E aí a gente conseguiu fazer aquela construir uma história maravilhosa, né? Um jogo épico. Eu lembro que eu estava vendo o jogo do lado do Jameli e mais supervisor o seu Gaia e muita gente chorando, a gente chorando, se abraçando, todo mundo chorando, né? Tu olhava no alambrado, muita gente de criança até adulto, velho, tudo chorando, se abraçando, e a gente saiu correndo, entrei lá no campo com o Jameli, a gente abraçou nossos companheiros e foi uma emoção muito forte para quem presenciou e para quem viu, né? E até hoje quem vê assim realmente não acredita do que aconteceu. É muito emocionante. Eu assisto os lances hoje e eu falo, mano, que jogo. Na verdade, eu era criança, mas eu era santista, mas eu não tinha essa vibração de... Foi depois desse jogo aí que eu falei, não, esse time aí é sensacional, cara. E eu vi meu pai... Vou virar Santos de vez. Agora é Santos mesmo e, cara, foi um jogo, eu lembro como se fosse hoje. Depois teve a final e tal, aconteceu tudo aquilo, mas eu lembro que foi um jogo que me marcou bastante. Eu via meu pai comemorando, cara. Realmente é um jogo muito nostálgico. Você vê, eu tinha, eu acho que 6 ou 7 anos. Eu não lembro exatamente como foi o jogo, mas eu lembro desses dois jogos aí, contra o Fluminense e contra o Botafogo. Que eu falei, nossa, esse time aí não tem como eu torcer para outro time. E foi o ano que você chegou no Santos, né Robert? Foi uma peça bem... Foi. Assim, ó, quando eu comecei a minha carreira, eu comecei no Olaria, né? Do Rio de Janeiro. Sim, no Rio. Entrei no infantil do Olaria em 1986, aos 15 anos de idade. E aí, chegando no profissional, fui vendido, né? O presidente do Guarani, Beto Zini, foi contratar o Djalminha, do Flamengo, por empréstimo, e mais o Ailton. E ele estava assistindo um jogo, Olaria e Flamengo. E eu estava jogando com a 10 do Olaria, joguei bem, me destaquei. No outro jogo, fui jogar contra o Fluminense na Laranjeira, arrebentei, dei assistência, vencemos o jogo. E aí o Guarani me comprou. Em 91, né? 100 mil cruzeiros reais, se eu não me engano. Um saco de chuteira topper e um saco de bola. Foi esse, custou meu passe. E aí, em 91, desembarco em Campinas, 4 anos de contrato. E o Guarani, naquela época, né? Um time muito estruturado. Jogava a primeira divisão do Brasileiro, jogava a primeira divisão do Paulista. Então, jogávamos 3 vezes por ano com o Santos, no mínimo, 3, 4 vezes. Todo jogo contra o Santos eu jogava bem. Todo jogo. Fazia gol, dava assistência, dava um trabalho. E aí ficou aquele, né? O Santos me marcou, né? O pessoal lá da diretoria. Quando eu saí do Guarani em 94 e desembarco em janeiro no Rio Branco de Americana para disputar o Paulista, também contra o Santos, ganhamos de 4-0 no Décio Vita, lá em Americana. Fiz gol de assistência, arrebentei. Aí quando acabou o campeonato, não tem jeito, né? O Santos foi me contratou por empréstimo, com passe fixado. Meu passe já era do Rio Branco. E aí começou a minha história, né? Cheguei no início do Brasileiro lá. Lembro um jogo, não sei se foi contra o Atlético Mineiro ou contra o Vasco, na Vila, que a gente tomou um chocolate, tomando 5. O Joãozinho, treinador, caiu e assumiu o Cabralzinho. E eu era reserva, né? Eu cheguei, tinha recém-chegado. Quando o Cabralzinho assume, e aí ele monta o time só de meio campo, do meio para frente, só meio campista, né? Ele monta Galo e Carlinhos de volante e Wagner. Ele fez uma trinca ali. E eu na ponta esquerda, o ataque Giovani de falso 9 e o Jameli também de atacante, mas o Jameli era meia ponta de lança. Então deu certo, ele meteu todos do meio para frente ali, só meio campo. Deu liga, deu link, e aí o time começou a jogar muito. E também, lógico, a gente tinha mais 3 praticamente titulares ali no banco de reserva que vira e mexe entrava, era o Camanducaia,
Marcelo Passos e o Macedo. Então, esses três sempre entravam, a maioria. Às vezes entrava o Wellington, né, um centroavante, mas geralmente esses três entravam. Então, deu certo e aí foi assim que o Santos de 95 foi construído ali. Ô, Robert, você jogou naquele time do Guarani com o Djalminha? Você jogou, cara? Puta. Tinha Time do o Guarani tinha Luizão, não? Djalminha, eu, Djalminha, Edilson, tava no Tanabi. Pensa, aí depois, um ano depois, veio Amoroso, do Júnior já, Amoroso, Luizão, Adriano, que foi campeão do mundo, sub-20. Era um timaço, realmente o Guarani sempre montou um time competitivo. E, enfim, teve grandes times naquela década ali, naqueles anos 91, 92, 93, 94, principalmente. E eram jogadores importantes. Teve Sony Anderson, né? Anderson do Vasco, Tiba. O Anderson foi vendido para a França, para a Suíça, depois foi para a França, virou Sony Anderson, está morando até hoje lá, comentarista de TV. Tiba, que mais? Cacalo, centroavante, Vanderlei da Ferroviária, Edson Pezinho, tinha uma galera muito boa ali. Legal. Ô Robert, aí a gente ganhamos do Fluminense e fomos pra final. Aí eu queria que você me contasse aí. Todo mundo já sabe o que aconteceu. A gente foi roubado lá, né, no Pacaembu. Mas eu queria que você me contasse como que foi depois o clima que tava lá, porque ali no vestiário, depois que a gente tinha perdido, vocês já sabiam que a gente tinha sido roubado ou demorou para chegar essa informação? E qual foi o sentimento lá de vocês lá no vestiário? Depois daquele feito, né, daquele jogo espetacular contra o Fluminense, que a gente conseguiu uma vitória épica no Pacaembu, a gente, né, criou confiança, né, criou mais segurança, confiança, sabendo que a gente poderia ganhar do Botafogo, porque na primeira fase toda do Brasileiro, o Botafogo foi a melhor equipe da competição, praticamente, né, era uma equipe bem, acho que era invicta, teve uma ou duas derrotas. E um dos times que venceu o Botafogo foi o Santos. A gente jogou muito na Vila Belmiro. O time do Botafogo com Túlio, o Pantera, Gotardo, Gonçalves, o Wagner goleiro, o Sérgio Manuel, o Beto. Era um timaço. E o Paulo Tuori treinador, né? E a gente conseguiu ganhar deles de 3-1 na Vila e, lógico, foi para a final com o Botafogo e a gente tinha confiança de que poderia superar eles, né? E perdemos 1-0 lá, né? 2-1, né? 2-1 no Rio, no Maracanã. E, depois que a gente fez contra o Fluminense, claro que a gente poderia fatalmente reverter isso no Pacaembu. E foi o que aconteceu, né? A gente fez o gol, e o gol que parece que o gol que realmente era válido, o gol que foi legítimo, foi o comando do Caio, que foi anulado, né? O Marcelo, o juiz, o Márcio Rezende Freitas, ele estava mal posicionado, o bandeirinha não deu nada, o bandeirinha estava na linha da zaga, o Márcio Rezende na frente do batedor nosso, a bola foi na área, o Camilo do Caio fez o gol, e ele chamou para si a responsabilidade de anular o gol. Erroneamente. Tempos depois ele reconheceu que errou, mas enfim, aí o título já foi Botafogo, a história já foi feita. E quando acaba o jogo, a gente descendo para Santos, e a gente ouvindo os comentários na resenha nas rádios, o pós-jogo, todo mundo já vendo os programas esportivos na TV, na sequência, e mostrando que o único gol realmente que não estava impedido foi do Camanducaia. Aí a revolta foi grande. E aí foi aquela história toda. No dia seguinte, os jornais da Gazeta Esportiva, Lance, né? Santos roubado, Santos garfado, Botafogo campeão, Santos roubado. Enfim, e aí a gente ficou bem triste, chateado e sabendo que a gente teria feito um gol legítimo e foi um título que escapou pelas mãos por erro, né, da arbitragem, por erro do árbitro Márcio Rezende de Freitas, né? Então foi muito triste, decepcionante, e até hoje a torcida, enfim,
reclamam muito dessa situação, dessa final. Uma coisa boa foi que depois desse jogo aí, o Botafogo nunca ganhou nada. Foi uma maldição. É uma Dizem, né? questão, eu acho muito bom isso, que continue assim. Se tem um time que eu detesto, um é o Corinthians e o Botafogo. Você não pode falar, mas eu posso. Então, esses dois times aí, cara, olha, da maneira que foi. Então, o que acontece? O Botafogo depois fez uma final de Copa do Brasil contra o Juventude, perdeu no Maracanã. Perdeu. E eu lembro que tempo depois, no meu último ano como atleta profissional, jogando pelo América, o América depois de 25, 26 anos, a gente classifica o América para a final de uma Taça Guanabara. Foi lindo aquela final. Botafogo e América, Maracanã bem quase dividido, lógico, tinha muito mais torcida do Botafogo, mas a torcida do América lotou 1/3 do Maracanã. Né? O pai do Romário com a camisa do América nas cadeiras. Ixi, os torcedores do América famosos, né? Do Rio, né? Do Brasil, tudo indo lá. E a gente fez o primeiro tempo maravilhoso, fiz gol, na sequência pênalti que o juiz não deu, assim, escandaloso, assim, um pênalti mais escandaloso que eu vi. Na sequência, o Rui Cabeção jogava no Botafogo e agrediu o nosso atleta. No final do primeiro tempo, ele não deu nem amarelo, era para ser expulso, foi agressão. E a gente vai para o intervalo nessas condições, né? Quando volta, o Botafogo se recompôs, faz logo um gol no início, empata o jogo com o Dodô. E na sequência, a torcida do Botafogo meio que se levantou, tal, e o time do Botafogo foi para cima, empolgou, e nosso time deu uma encolhida. E ali o Botafogo fez 2-1, 3-1, e aí perdemos um título assim que bem... Não vou falar a palavra, né, que foi roubado, mas foi escandaloso. Foi tipo Márcio Rezende de Freitas para frente, assim, ao cubo. Né? Botafogo, mais uma vez, ganhando o título de Taça Guanabara de uma forma bem garantida pela arbitragem, porque realmente foi escandaloso. Aquele título ali, América e Botafogo 2006, se você pegar os lances, escandaloso. Ô, Robert, você jogou se estiver falando besteira, o Romário não jogou no Laria, não, né? Jogou, começou no Laria. Mas você o Romário é de 67, lá? né? Você já estava lá? O Romário é de 67, eu sou mais novo, sou de 71. E quando o Romário sai do Olaria, ele entrou no Olaria, no infantil, e aí logo em seguida o Vasco comprou ele, e ele foi para o Vasco. Detalhe que ele morava no mesmo bairro que eu morava, na Vila da Penha, e o meu irmão mais velho era dupla de ataque dele no nosso time no bairro. O Ebert, meu irmão mais velho, que hoje mora nos Estados Unidos. Jogava muito, meu irmão era para ser profissional, meu irmão não jogava demais. O ataque era Ebert e Romário. Só que o apelido do meu irmão na Vila da Penha, né, no ataque lá, era Maninha. Ataque era Maninha e Romário. E aí, porque meu irmão veio da Bahia, a gente veio da Bahia, meu irmão tinha um sotaque ainda baiano, bem carregado ainda. E quando ele jogava pelada na rua, minha mãe saía atrás dele, falava, Ebert, volta para casa. E ele falava, já volto, Maninha, vou voltar, Maninha. Aí todo mundo assim, os carioca, os moleques, Maninha, aí a gente começou a chamar de Maninha. E o apelido dele ficou Maninha e Romário ataque, meu Deus do céu. O Ebert, ele era um cara assim, estilo, sem brincadeira, melhorado, estilo Cristiano Ronaldo. Caraca. Melhorado, mais habilidoso, mais rápido, mais inteligente, cortava para a esquerda, para a direita, chutava com as duas, ambidestro. Qualidade monstro. O Romário, quando ele foi para o Olaria, ele foi lá na minha casa, pedi para minha mãe liberar o Ebert para ser jogador. E o Ebert era o irmão mais velho, de 6, né? Era o mais velho. E tinha que cuidar dos irmãos mais novos, porque meu pai vazou na capoeira, voltou para a Bahia, né? Mulherengo. Minha mãe divorciou dele. História. E quem teve que assumir a paternidade foi meu irmão mais velho, o Ebert. Viu? Mas e aí, depois de muito tempo, como foi essa conversa aí? Tipo, se ela soubesse que o Romário teria pedido pro irmão dela, pro filho dela deixar ele jogar, eu tenho certeza, se ela soubesse quem seria o Romário, ela ia deixar. Quem seria? Cara, o Ebert tinha muito potencial, tanto é que depois ele se anulou praticamente para
para que eu fosse atleta profissional. Meus irmãos todos jogavam, mas assim, quem tinha mais jeito de jogar profissionalmente era o Herbert, mais velho, eu, e o Tinho, né, o mais novinho, que jogou no Gama, jogou no Madureira, já, enfim, mas não conseguiu firmar como atleta, né? Profissional, mas joga muito também, um baixinho, um atacante muito bom. E o Herbert, quando virou sargento da aeronáutica, ele virou, ele sempre jogava bola em tudo quanto é lugar, né? Ele jogou na seleção da aeronáutica por quase 8 anos. Ele é titular absoluto, ele é famoso lá. Tanto é que quando eu virei profissional famoso, todo mundo na aeronáutica no Brasil sabia que o Herbert era o irmão do Robert do Santos, seleção brasileira e tal. E foi difícil meu irmão pedir baixa da aeronáutica, né? Porque ele teria que sair da seleção da aeronáutica. Então ele era o cara mais top da aeronáutica ali, da seleção. E, enfim, ele foi um cara que, pô, com certeza ele ia jogar em Europa, ele era demais. Que história, hein, Robert? Interessantíssimo. Eu queria saber de você, como que foi, você pode falar um pouquinho aí antes do Romário virar quem ele era, e depois que você jogou com ele já no finalzinho de carreira, eu queria saber como que Na é. seleção brasileira, joguei com o Romário na seleção. Você jogou na seleção também? Com ele? Joguei na seleção. 96? 96? 2001. 2001 foi convocado para a seleção o tempo todo lá, o ano todo. E eu peguei o Romário na seleção, né? Em 96 não foi convocado? Em 95 e 96 você não foi convocado? Eu fui convocado para a seleção paulista em 96. Eu confundi. Seleção carioca em 90. Uhum. Seleção paulista em 96. Seleção mineira em 99. Seleção brasileira foi em 2001. 2001. Né? Antes de 2002 ali, o ano todo, amistosos, eliminatórias da Copa do Mundo. Fui convocado para a Copa das Confederações, Brasil, Japão, Coreia. Uhum. E o Romário estava nessa. Enfim, aí tive o privilégio, a honra de ter jogado com ele na seleção. Depois joguei com ele no showball, né? Jogando pela América. Cara, aí já... Foi legal pra caramba. Queria que você falasse como que é jogar. Eu não preciso nem questionar mais. Eu acho que o maior cara que você jogou, então, foi o Romário, assim, chutando aqui. Cara, assim, eu fui para a seleção brasileira, né, Thiago? Em 2001. Uhum. Na primeira convocação, né, amistosos contra o México e contra os Estados Unidos. O primeiro jogo foi lá no Rose Bowl, na Califórnia. Eu entrei no finalzinho, mas nem toquei na bola. E aí viajamos para o México, jogar contra o México. Se eu não me engano, foi no Azteca, lotado. E eu lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, a seleção convocada, o Leão me convocou, sentado na mesa, do lado do Rivaldo, do outro lado do Romário, né? Roberto Carlos, Cafu, aquela galera toda. Caraca! E joguei com o Romário, com o Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Nossa. É complicado de falar aqui. Mano. Tive esse privilégio. Mas o Romário é um dos maiores atacantes que eu joguei, né? Dei um espaço para ele lá na seleção, quase que ele faz. Uhum. Não tive o privilégio dele fazer gol com um passe meu, mas joguei com ele na seleção, foi maravilhoso. O cara era monstro, né? Rival também. Ronaldinho Gaúcho joguei no Grêmio e na seleção também, então tive assim, essa honra, esse privilégio de ter jogado com grandes lendas do futebol brasileiro mundial. Robert, você falou uma lista aí de só fera só. E se eu não me engano, você chegou a jogar com o Viola ou não? Sim, no Santos. Cara, Viola, Marcelinho, Edmundo. Edilson Minas, já falei, Edilson. Giovani, Marcos Assunção, o Wagner, que para mim era um dos maiores volantes que eu joguei na vida. Ambidestro, jogou, depois foi para Roma, campeão italiano. O nosso Wagner foi campeão, vice-campeão brasileiro, né? Campeão do Rio São Paulo 97. Foi pro Celta de Vigo também, é ídolo lá. E é de Londrina, mora em Londrina. Então, eu joguei com grandes jogadores, assim, tanto em clubes como seleção. Aí, seleção paulista, eu joguei com o Miller, Dilson, aquele time todo do Palmeiras. E joguei com todos na seleção paulista e o Luxemburgo era o treinador da seleção. Tive essa honra, esse privilégio. Legal. Ô, Robert, o que eu queria perguntar é o seguinte:
eu olhando assim, eu sou leigo, né? Eu gosto muito de futebol, mas eu não sou um especialista em futebol. Mas eu sinto falta de centroavante, assim, sabe? Esses centroavantes, assim, matador, jogador de área mesmo, que decide, que Aham. define. Hoje a gente não tem mais esse tipo de jogador. Eu sempre questiono aqui nos rachão, trocando ideia com meus amigos. Você acha que o esquema tático hoje, o futebol evoluiu, e aí. Como ele modernizou, como o futebol de hoje está um futebol moderno, você acha que matou esse tipo de jogador? Não, não matou, não. Existe ainda, existe esse jogador. Só que ele tem que se adaptar, né? Hoje não dá para ficar paradão ali, É. recebendo bola e finalizando, né? Não existe isso mais no futebol mundial. Os Uhum. centroavantes de áreas tiveram que se adaptar, igual Pedro, enfim. Firmino é um cara que pode jogar de centroavante de área, mas ele não fica ali na área, ele sai. Aquilo que o Evaí fazia nos anos 90, os caras estão fazendo hoje. Uhum. Sair ali, entre os dois pontos, em facão, e o cara enfia a bola. Ao mesmo tempo que vai ter a oportunidade, durante o jogo todo, desse, né, centroavante entrar na área, né, finalizar, escorar uma bola. Então, não tem mais o centroavante paradão. O centroavante tem que se moldar às exigências do futebol moderno, que é de dinâmica, de falso 9 e dois pontos, né? Aqueles pontos antigamente que tinham, voltaram. Só que os pontos, mais do que marcar a lateral, tem que compor o meio campo, tem que fazer várias funções. Hoje se corre mais, tem Uhum. mais intensidade no jogo. E existe esse centroavante, só que ele virou um falso 9, né? Uhum. Não, senão você perde um cara na marcação. Então, cara, se de 11, se um não marcar, faz muita diferença no futebol hoje, né? Então, por isso que o Rogério reclama, não dá para jogar Gabigol e Pedro, não dá para jogar não sei quem, porque o cara, se ele não fizer essa função defensiva, o time vai sofrer. Ah. Então, enfim, existe esse centroavante, só que não é mais o pirulão lá, né, na frente, lá, Uhum. Ah. né? Até o Haaland, que é grandão, o cara corre pra caramba, recompõe, marca, volta. Lewandowski, Cavani, são os caras de centroavante de área que não estão, assim, volta, Ajuda. entra, ocupa espaço, ajuda, marca, dá carrinho lá atrás. O Cavani é espetacular nisso, o próprio Firmino. Então, eles se adaptaram. É, eu sinto muita falta desses jogadores e esse tipo de jogadores e de jogadas mais construídas, sabe? Ô, Para eles, né? eu tava vendo alguns lances seu, cara, cada patada de fora da área. Hoje não vejo gol de fora da área, principalmente É, no Brasil, não tem, os cara. caras querem Você entrar no cansou de toque, os caras ver. querem entrar no chuveirinho. É, aí, cara, é difícil, mas dá para entender também, né? Que as coisas mudou, o futebol mudou, né? Então, Mudou muito, mudou muito, mudou demais. mudou muito. Ô, Robert, a gente falou de 95, agora eu queria voltar lá para 2001, porque você estava no Santos na derrota no Brasileiro de 95 e depois a derrota de 2001 também para o Corinthians, aquela derrota. Escorregão. Nossa, que derrota. E aí, em 2002, veio a redenção, você conseguiu, a gente foi campeão brasileiro em cima do Corinthians. É, Foi. tirou um pouquinho do peso assim ou não? Nem Pô, jogador tem isso tirou, mesmo, né? ô Claro que Robert? tirou. Tirou? Eu tava em. Não era uma dívida, né? Porque a gente fez o máximo para ser campeão em 95. Só que realmente fica aquele gostinho, né? Aquele negócio talado na garganta. Ainda mais depois do que aconteceu no ano anterior, naquela semifinal contra o Corinthians, gol do Ricardinho. Fatalmente o vencedor desse jogo seria o campeão, com todo respeito a Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta, que estavam fazendo a outra semifinal. Uhum. Mas aquele título assim, aquela vitória escorreu pelas mãos e doeu muito, né? E aí, 2002 é aquela história, né? A gente sabe, nosso time muito bom, muitos jogadores fora de série, craques. Pude contribuir muito, né, com esse jogo da final, não só mais na final, mas joguei contra o Grêmio na mata-mata e joguei contra o São Paulo. Enfim, e aí aquela oportunidade era única, assim, de maior rival do Santos, com aquela semifinal anterior entalada na garganta.
o Santos já tinha ganho uma final de Campeonato Paulista contra o Corinthians, nos anos 80, 70 ali, o Sérgio Chulapa, 84, né? 84, isso. E, pô, lotado, Morumbi, né? Primeiro brasileiro que a gente poderia vencer, né? Nos moldes, né? Do brasileiro moderno, né? Que o Santos já ganhou vários brasileiros que se chamava Roberto Gomes Pedrosa. Mas contra o maior rival, Robinho, Diego, a geração do Menino da Vila, né? Então, todo um cenário apoteótico hollywoodiano, né? Se fosse escolher, entrevistasse 100 torcedores, eles iam querer. Quem que você quer que o Santos faça o final de brasileiro e vença os 2 jogos? É Corinthians, né? No Morumbi lotado, torcida do Santos dividindo o Morumbi. Eu lembro que a gente foi cantar o hino antes do jogo, do segundo jogo. Tu olhava ali para a arquibancada do Morumbi, acima, no parapeito, ali lotado, torcedor, bombeiro querendo tirar os caras, não tinha como. Os caras quase caindo. Então era uma final, Galvão Bueno narrando, jogo para 190 países ao vivo. Então era todo um contexto que tinha que ser campeão ali. E era uma oportunidade única, mais um jogo, que a gente tinha ganho o primeiro, mais uma vitória, pedalada, né? Aquele gol do empate do Elano, o Corinthians quase virando o jogo. Eu entrei, Diego machucou com 5 minutos e foi tudo um cenário assim que nem Spielberg poderia imaginar e escrever esse roteiro. E esse jogo foi bastante interessante. Cara, eu lembro muito do momento que o Diego se machucou, mas só que em momento nenhum eu fiquei preocupado, porque eu tinha alguma coisa ali que dizia que a gente ia ganhar essa porra, porque... É verdade. A sensação era essa mesmo. Você vinha sempre entrando também. Vários jogos você estava entrando, e eu falei, não, mas o Robert também vai entrar. O meu único medo, eu vou ser bem sincero aqui, você era um cara muito ofensivo, né? Então eu falei, mas o Diego também era, então... Mas Só aí... que eu ainda marcava, eu ainda compunha mais do que o Diego, eu era mais tático que o Diego. E até os caras do Corinthians na época, quando o Diego machucou, quando eles viram que eu entrei, tem o movimento do Kleber, do Vampiro, do próprio Parreira, falou, cara, o Robert entrou e nosso time achava uma coisa, mas piorou o negócio. Porque eu segurei mais a bola, eu cadenciei o time, acelerava quando tinha que acelerar, segurava quando tinha que segurar, bati bastante escanteios, armei o time, segurei. Aquela bola da pedalada, quem roubou fui eu. Que rouba a bola, toca no Léo, o Léo toca no Robinho, o Robinho começa a pedalada. Então, esses detalhes assim do jogo, e todo mundo entendeu que eu contribuí bem. Aí o próprio time do Corinthians falou, cara, aqui entrou o Robert, ferrou. Então, assim, foi legal, assim, sabe? Todo mundo jogou muito bem. Assim, uma atuação histórica do Robinho, Fábio Costa, o Léo, o Elano, o Renatinho, todo mundo, assim, sabe? O Alex, o André Luiz jogaram muito, o Maurinho jogou muito. Quem entrou, jogou muito. Então, o próprio William, que entrou no lugar do Alberto, né? Então, foi uma vitória, assim, bem histórica, épica. Foi uma mudança de chave, né? Na vida do Santos. E foi muito legal. E você era muito... Você ainda joga bola ainda, Robert? Tá fininho, cara. Jogo, de vez em quando jogo. Quando o joelho tá bom, eu dou uma mancadinha de vez em quando, mas dá para jogar. Porque você era bem rápido, cara. Tem um gol... Cara, era muito rápido. Você era rápido, cara. Tem um gol que você fez... Sim. Agora eu não vou lembrar a data. Eu acho que foi em 95. Você pega contra o Rio Branco. 7 de março de 1996, Campeonato Paulista, Santos e Rio Branco. Foi 4-1 a gente. 4-2, 4-1. Todo mundo fala daquele gol do Neymar lá, aquele contra o Inter, que ele pega a bola e vai driblando na Libertadores, mas você fez um gol muito parecido. Você pegou a bola lá atrás, atrás do meio de campo. Na lama. O Neymar pegou a Vila Belmiro moderna. Tapete e tal, bola nova, levinha, chuteirinha leve. Eu peguei na lama, 45 do segundo tempo. E foi para final do jogo, enlameada Vila Belmiro e liguei o turbo. Foi um golaço, cara, um golaço. Mas voltando em 2002, eu lembro muito de você porque você estava naquele elenco de 95, você estava no elenco de 2001, que a gente perdeu no último minuto,
Então, se tem um cara ali naquele elenco ali que merecia esse título aí, era você, porque você penou também para Verdade. ganhar esse brasileiro, né, cara? Meu Deus do céu, fala sério, mano. Sofri pra caramba, perdi meus cabelos todinho, Hum. enfim. E aí consegui, né? Deus me deu essa graça de conseguir estar em 2002, o cara de 95, o único elo perdido. E aí ligava 95 a 2002 e no final do jogo eu chorando, dedicando o título aos meus companheiros de 95. Sim. Robert, tem alguma coisa assim, não sei, uma curiosidade, porque eu vejo hoje nos jogadores de hoje, parece que não tem o mesmo brilho assim da era de 80 e 90, sabe? Antes parecia que os jogadores eles tinham uma intimidade, uma intimidade maior com o clube, com a torcida. Hoje parece que, sabe, hoje eu tô jogando aqui, também, tipo, não tem problema nenhum também, né, em ser assim, mas eu sinto que hoje o jogador, ele não tem muito amor à camisa, né? E aí eu queria saber se na sua época era assim realmente, e para você, como que foi jogar no Santos, assim, se o Santos tem esse peso, essa de história e tal, se o jogador sente isso, fala, não, vou jogar num dos maiores clubes do mundo e tal, ou não, é só mais um clube que você estava indo e não, Não, pô. não. É um time grande, time de pressão, time do Pelé, o time mais conhecido do futebol brasileiro no mundo, mais conhecido na América Sul do mundo, e um dos mais conhecidos do mundo, assim. Santos vai para a China, Japão, vai para Europa. Todo mundo conhece, né? Santos, porque né, aquele time dos anos 60 que encantou o mundo e tem uma história rica em 50, anos 40, 50, enfim. E aí, pô, é uma pressão muito grande, ainda mais anos 90, quando eu cheguei, e sem títulos, sem estrutura, mas uma camisa pesada com a torcida. E fora era pesado, era pressão jogar no Santos, porque, rapaz, a Vila Belmiro, aquele alambrado ali, era ali aquela ala direita, ala esquerda, era cemitério de lateral direito, cemitério de lateral, que o Diga Baiano, o Rubens Cardoso sofreu, Eduardo Neri, Gustavo Neri, cara, muito lateral, Piá teve um jogo que vaiaram o Piá assim, no primeiro tempo. Muito O pertinho. treinador tem que tirar ele. Piá do Flamengo, que foi campeão brasileiro no Flamengo, jogando muito. Então, cara, era uma pressão muito grande, né? Mas aí eu cheguei já com aquela campanha em 95, já peguei moral com a torcida, já tinha mais moral para errar, né? Sim, tinha que ter paciência. Jogadores que jogasse bem, a torcida já caía no gosto do torcedor e a torcida tinha paciência, né? Para o erro. Jogador assim que mostrou nada e já começa a errar, o cara tinha que ter muita personalidade para aguentar aquela vaia, aquela pressão. E né, o Santos de Pelé, né? Se jogar com a camisa que o Pelé jogou, meu Deus do céu, uma pressão muito grande, né? E assim, você comentando sobre essa geração de hoje, realmente não tem amor à camisa, é complicado, é outra geração, é outro entendimento, né? Até fisicamente falando, fisiologicamente falando. A gente não tinha rede social, a gente se alimentava muito bem, treinava muito forte, a gente fazia uma base, uma pré-temporada fortíssima no início do ano. Aguentava jogo quarto domingo, ninguém queria sair. Né? Ficava 10 jogos, tô com o Dodói, tem que poupar jogador. Na nossa época, a fisiologia era outra, o músculo era outro, porque a gente brincava na rua, a gente, sabe, dormia bem, assim, não perdia a noite de sono, como os jogadores atuais perdem, rede social, má alimentação, muito fast food. Então, outro atleta que chegava no profissional, sabe? Então, a gente aguentava jogo quarto domingo o ano todo. Ninguém queria perder lugar, porque era muito jogador bom em todos os clubes. E a gente, tô cansado, quero ser poupado. Aí entrava o reserva lá, ficava, jogava, titular, perdia a posição. Então, cara, hoje não. Hoje é outra geração, não tem muita resistência para frustração. A resistência é mínima para frustração na geração de hoje. O cara sofre uma falta, já quer cair, levantar rápido para brigar. Eu apanhava para caramba. Eu pegava
pitbull ali aqueles volantes pitbull, raiz, rapaz, batia na gente, caía, levantava, ia para o jogo, depois ia pegar o cara numa jogada, não é sair para brigar com o cara. Hoje o cara cai, já quer levantar e não aguenta uma falta, não aguenta uma faltinha, não aguenta uma frustração. A geração é diferente, realmente não vai existir amor à camisa, né? E o cara joga um jogo bem, faz um gol, 2 gols contra o Flamengo, já é vendido para o Real Madrid, pô. O cara não faz um campeonato, joga 3 jogos bem com 18 ou 19, já é vendido para a Europa. Pô, antigamente eu tinha que jogar um Paulista inteirinho, o Edilson teve que jogar um Paulista inteirinho, o Djalminha teve que jogar 2 Paulistas inteirinho, para ir para um Palmeiras, fazer uma carreira no Palmeiras para depois ir para o La Coruña. Hoje não. Hoje o cara dá 3 chutes ali no Red Bull, mano. O cara já vai para a Alemanha, já vai para a Europa, né? Joga bem contra o Corinthians, acabou. O cara, né? Hoje o negócio está muito fast food, automático, né? Nossa época não. Então a diferença era essa. Uma das diferenças, né? Tem milhares. Fora a financeira, né? Que na sua época... fora a financeira. Mas a gente ganhava muito bem. O padrão da época. O padrão profissional, com certeza. Só que hoje é muito mais. É muito mais. Então, muito mais. Eu cheguei, meu maior salário na carreira foi R$125 mil por mês. Era um baita no salário. Hoje é um. Sim. Mas hoje, porra, ela tá ganhando 500 mil, 600, 1 milhão por mês, né? Com todo respeito aos jogadores de hoje, é que o volume de dinheiro que entrou no futebol hoje é muito maior do que na minha época. Mas era muito dinheiro, 125 por mês, meu Deus, eu comprava apartamento por mês, um flat. Então, hoje o cara ganha 1 milhão brincando. Pensa o Giovani eu jogando hoje. Giovani disso, Edmundo. O cara ganha 1,5 milhão, né? Eu ia estar ganhando meus 700 mil, meus 1 milhão também. Enfim. Não. Romário ia ganhar quanto? Nossa, verdade. O Hulk deve estar ganhando seus 2 milhões por mês, com toda a justiça, e cada um que se entenda, quem quiser pagar, paga. Então, é outro volume de dinheiro. É um absurdo. Então, hoje... E você fala isso, esse foi o seu maior salário. Tem jogador hoje, mas jogadores... Meia boca ganhando 400 pontos. Exato, exatamente. Meia boca. Com 4 anos de salário. É isso. E 4 anos de contrato. Então, assim, você vai jogar para quê também? Então, eu tô ganhando lá. Fora a mordomia, né, Robert? A mordomia que tem jogador assim, te ver assim, o Pato, o que aconteceu com o Pato? Eu posso responder uma das coisas para mim, na minha tese, ficou rico muito cedo. Então, antigamente tinha jogador que ficava rico cedo, mas, cara, o cara quer bater recorde, igual o Messi e o Cristiano Ronaldo, que eu acho assim, os caras são profissionais, o cara vai para as férias, tem uma academia no iate do Cristiano Ronaldo, o cara dorme 8 horas certinho, o cara tem uma nutricionista, o cara segue intensidade no treinamento, 100 por hora no treinamento, para intensidade no jogo. Aí o jogador hoje ganha milhões, está rico e, já ganhou um brasileiro, já ganhou uma Libertadores, já ganhou um campeonatinho ali, tá bom demais. Não, o cara não tem um lance do Michael Jordan de quero ganhar marca, quero ficar na história, eu quero ganhar títulos, eu quero, sabe, Tom Brady. Tom Brady agora é um dos maiores exemplos assim, de jogadores focados, assim, bilionário. O cara não tem nem mais mão de tanto anel que ele tem, quer botar os anéis lá no dedo, lá, quer 20 anéis de Super Bowl, sabe? O cara focado, treinamento, o cara é exigência. Mas já tô bem, já ganhei um brasileiro, já não sei o quê. O cara não quer deixar um legado, né? Não quer firmar na história, não quer ganhar. O Messi quer ganhar 10 bolas de ouro, né? O Cristiano Ronaldo. Então, sabe, aquela gana. Então, a gente não vê pouco isso na geração de hoje no futebol brasileiro e jogador brasileiro de seleção brasileira também. Não quer, né, aquela coisa de competição, de estar sempre ganhando, vencendo e deixar um legado no esporte, né? Eu acho, você citou o Pato aí, o Pato, eu acho que ele, quando ele saiu daqui para jogar no Milan, eu achei que ele seria, não só eu, mas muita gente falava que ele seria um dos melhores do mundo e tal.
E ele verdade. é o tipo do cara que não gosta de fazer o que ele faz, de jogar bola, o que aparenta, assim, né? Eu não conheço e tal. Mas, e é o que falta para outros jogadores também. Já é geração, né? Já é Geração, essa geração que eu tinha comentado com você. é. O Cristiano Ronaldo, ele quer o seu melhor, e o que alimentou ele ser o melhor é o Messi querer ser o melhor também, e aí fica na disputa, sempre um querendo, porque o dinheiro, cara, não tem nada no mundo que esses caras não possam comprar, então a disputa é entre ser o melhor do mundo mesmo. É verdade. O, Eu vi um filme na época do Nick Lauda, né? Pô, muito bom para se assistir, que o maior adversário dele era que alimentava ele não errar, ganhar título e bem e tal. Até esqueci o nome desse filme, interessantíssimo, muito bom, assim, sabe, cara? da E você Netflix, entender, né? Ah? tá na Netflix, eu vi parece que é documentário dele. É, Ah, então eu ele sei, eu vou correndo assistir. Fórmula 1. É muito bom, cara. E você vê a história real, né, do acidente dele, mas antes do acidente, de como que ele era competitivo, personalidade, e o cara do lado que foi campeão depois, né? E aí ele, tá bom, campeão, tal, não sei o quê, e resolveu parar. E o Nick Lauda, cara, você não pode parar. Você que é o meu motivo de estar te ganhando, de estar fazendo a melhor volta, de ganhar mais coisa com você e tal, sabe? E assim, é mais ou menos se pega vários lances assim, né? Mensagens que servem hoje pro atleta profissional de qualquer modalidade, assim, de pô, caramba, eu quero ganhar e gana tal. E essa parada do Messi e Cristiano Ronaldo, né? Né, sendo rival, entre aspas, do outro, é que motiva cada um a fazer o melhor na sua carreira. O Robert, eu gravei com o Alberto, centroavante do Santos, em 2002, e ele falou aqui que naquele elenco de 2002 era dividido por dois grupos. O grupo dos evangélicos, que ia na igreja e tal, que eram os mais sossegados, e o grupo da bagunça. Eu queria saber que grupo que você já... Não sei, se me parece que você é convertido, né? Você é cristão. Sou cristão. Eu era dos líderes dos Atletas de Cristo. Eu puxava os cultos lá nos hotéis. E eu lembro que o Robinho e o Diego foram numa reunião dos Atletas de Cristo lá em Santos, com o nosso líder Wagner, né, até hoje, amigo deles. E a gente tinha uma reunião na segunda-feira. E eu lembro que o Robinho e o Diego se converteram, entregaram a vida para Jesus uma dessas reuniões aí. Que legal. Mas eles eram muito moleques, né? Eles eram crentes, mas eles eram moleques pra caramba. O William também, filho. E realmente tinha uma turma da bagunça e a turma dos evangélicos, dos gospels. Mas não, no final das contas, todo mundo tinha um temor ali e se respeitavam. Mas era muito engraçado isso também, né? Mas fora isso, passou dali, era tudo moleque, né? No treinamento, Robinho, Diego, William. Meu Deus do céu. Era uma zoeira ali, a molecada. O Leão teve que se reinventar como pessoa para aguentar. E ele mesmo tem um depoimento muito bonito, assim, um cara que soube e foi mudado, transformado por essa molecada, por esse grupo, né, de jogadores. Ô, Robert, e aí eu queria saber se era cristão já nessa época aí. Como Já. que é, cara, você jogar futebol e a gente sabe que futebol tem muita proposta, muita bagunça, dinheiro, mulherada. Ama. Eu não sei se era já comprometido, já casado e tal. Já casado. Como que você fazia, cara, para separar? Cara, verdade. Eu fui um cara que me dedicava muito à família e me dedicava muito à minha carreira, né? Claro que sempre sofreu assédio, todo mundo, né? Você pode ser o cara ser mais feio e burrinho do universo. Tu jogou bola, foi bem sucedido, não adianta, né? Em todas as áreas, né? Muito assédio. E comigo não foi diferente, mas, cara, eu consegui manter ali um padrão legal, né? De comportamento, de entendimento da vida. E sempre que aparecia né,
uma tentação dessa, eu conseguia me desvencilhar, né? Foi difícil pra caramba. Eu lembro que era muita pressão, né, cara? Né? Uhum. Por que você não faz isso? A gente faz. Por que você não faz aquilo? A gente faz. Falei, cara, tô de boa, sou casado, tô bem resolvido na época, né? Tava casado. Enfim, aí consegui passar incólume em relação a essas coisas aí. Uhum. Ô, Robert, você teve uma situação bem complicada lá no Grêmio, né, cara? Você tinha ido pro Grêmio e se contundiu lá, você passou por um momento da sua fase muito difícil lá, né? Foi. Entrou numa depressão e tal. Eu queria que você contasse para mim um pouquinho como que foi, cara, e o quanto abala um jogador, um atleta, a depressão na vida de um, não só de qualquer um, mas de um atleta, porque Não, é difícil, né? verdade, verdade, né? Eu passei uns momentos muito complicados, né, na minha carreira. Desde 96 já estava meio começando essa depressão. E aí, em 97, né, a gente foi para o Grêmio. E no meu primeiro jogo profissional, lá no Grêmio, no estreia do Campeonato Brasileiro 97, contra o São Paulo, ao vivo. Eu subo na bola, quando cai, tinha torcido o tornozelo. Quando torci o tornozelo, rompeu o ligamento cruzado, né? Nunca tinha passado por nenhuma contusão séria assim, na minha carreira. E realmente foi um momento muito dramático para mim, porque ali, na minha entendimento, na minha cabeça, eu estava, se não me engano, com 27 para 28 anos, eu ainda nunca mais ia voltar a jogar bola, como é que, né, eu ia sustentar minha família, meus filhos, a família, tal, minha carreira. Então entrou uma seta de mentira na minha mente, né, com a depressão, essas doenças emocionais, nada mais é que são mentiras que você acredita, você recebe isso vira uma bola de neve. E da depressão virou síndrome de pânico, bipolaridade. E eu acreditava que eu não poderia voltar mais a jogar, sendo que, cara, é óbvio, ligamento cruzado na época do Zico era um outro protocolo, demorava, o cara dificilmente voltava. Na minha época, durava um ano para voltar, mas voltava. E hoje não, hoje com 6, 5 meses, o cara já volta e a medicina melhorou bastante. Na minha época, no meu entendimento, eu não ia voltar mais, né? E aquilo entrou como uma mentira e aquilo foi piorando, foi um caso muito grave. E síndrome de pânico veio, depressão profunda, bipolaridade, e foi tão grave que o Grêmio teve que me internar, né? Numa clínica, e passei momentos muito difíceis, né? Mas, e com ligamento cruzado rompido, tendo que fazer fisioterapia, aquela situação toda. Mas eu me recuperei, tive uma cura instantânea nas emoções, espiritualmente falando, né? Literalmente Deus me curou num quarto, naquela clínica. E aí depois eu me recuperei, voltei a fazer a fisioterapia. E dali, cara, foi só alegria, porque quando eu comecei a jogar em 98, já comecei a ser usado pelo Grêmio ali, né, nas finais, semifinais, quartas de final no Brasileiro. 99 eu começo a jogar de novo, mais ainda titular. Fui campeão da Copa Sul, né, Copa Sul Minas, que depois virou Copa Sul Minas, e depois fui campeão gaúcho. Na realidade, eu saí em 99, eu saí nas semifinais. Fui emprestado para o Atlético Mineiro. No Uhum. Atlético Mineiro, fui campeão mineiro, campeão de um torneio no Vietnã, e fui para a final do Brasileiro também. Foi um ano, então, de recuperação. Deus realmente me restaurou nas emoções, me restaurou espiritualmente e também na carreira, né? Profissionalmente, eu dali foi depois seleção brasileira, enfim, foi uma restauração completa, mas foi complicado Imagina. porque realmente o jogador tem muita pressão da família, pressão da performance, muita competição, né, entre os atletas, e aí vem fama, vem dinheiro, e aí o cara entra num buraco que se não tiver um equilíbrio emocional ali, um equilíbrio espiritual, realmente a gente vê depoimentos até hoje de atletas, não só no futebol, mas principalmente no futebol, que sofrem depressão, sofreram algum tipo de depressão, e é complicado, né? Só Deus mesmo para a gente ter uma base, né? Porque assim, na minha época, quando entrou a depressão, no início ali, em meados de 96 para 97, eu comecei a basear minha alegria, minha felicidade em vitórias e derrotas. Perdi o jogo, triste. Ganhei o jogo, estou na boa fase, feliz. Então, essa gangorra
né, de performance, de resultado, isso influenciou no meu emocional. Então, eu me baseei a minha felicidade nessa performance. Estou ganhando, estou feliz. Estou perdendo, depressão. Então, na época, eu já era crente desde pequeno. Eu deixei de colocar essa minha alegria e essa razão de ser em Deus, né? Realmente, né? No lance de Deus ser a minha paz, independente das circunstâncias, de ter as raízes fincadas realmente na fé em Jesus. Então, quando eu retomei isso, aí a minha vida, né, decolou novamente, em todas as áreas. Caralho, que testemunha, hein, cara? E realmente, depois dessa fase aí, depois dessa má fase aí, sua vida melhorou bastante, veio a seleção. Nossa, profissionalmente, eu entrei numa outra vibe, foi maravilhoso, sensacional. E a gente acha que o jogador ele tem que estar preparado só fisicamente, mas não é. Ele tem Não, claro, está você não preparado. sabe que o atleta passa, assim, em É. todas as modalidades, principalmente sim, esporte de alto rendimento, alta competitividade, como futebol, Uhum. né? E você sai do zero para ganhar 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, geralmente o cara já compra um Camaro, o cara já faz isso, aquilo, empolga, fica cego, e aí, emocionalmente, o cara fica fragilizado, né? Num revés, aí que entra depressão, bebidas, droga, enfim. É complicado, entra fama. Ixi, é complicado, né? Por isso que o papel do clube, né? Do clube na base é fundamental, importante. O cara ter esse entendimento, porque é um choque, né? Na vida da pessoa. O cara mora na favela, vida de dificuldade, como eu tive, e Uhum. aí o cara, do nada, o cara entra num Santos, já, sabe? Já ganha seus 10, 15 mil reais por mês numa base, o cara já, né? E daqui a pouco o cara dá um chute num profissional, começa a ganhar aparecer no profissional, aí renova o contrato para ganhar 150, 200, 300 mil reais, e o cara entra em parafuso, se o cara não tiver, né, uma estrutura. Então, trabalho assim espiritual é importante, assistência social também nos clubes, principalmente espiritual é fundamental para o cara ter um equilíbrio e não se perder na vida, né? Robert, você falou aí o cara começa a ganhar muita grana e tal, fica um pouco vislumbrado e tal. Você teve esse momento, sim, de achar que Tive, teve? com certeza, com certeza. Todo mundo passa por isso, né? Muito jovem, né? De ter esse deslumbre, muito jovem, sucesso, fama, dinheiro, ainda mais quando você vai em final de campeonato, você se torna conhecido nacionalmente, e jogar em time grande, jogar titular, cara. Então, toda hora tá no Fantástico, tá numa Globo, tá no ESPN, numa Fox aparecendo, se o cara não tiver uma estrutura, se deslumbra mesmo, né? Isso afeta, né? Suas relações interpessoais na rua, na família, em casa. Tu sai na rua, acha que é o cara, pode tudo. Então, nossa, se o cara não tiver uma estrutura espiritual, né, bem sólida e emocional também, independente da religião, o cara faz muita besteira na vida e isso influencia no seu rendimento dentro de campo. Uhum. Ô Robert, hoje você vive do futebol ainda? Você está no futebol? Queria que você falasse um pouquinho para mim um pouco sobre o que você tem feito ultimamente. Eu apresento o programa de esportes aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Bola Maneira Esporte, né? Estou há 7 meses apresentando na rede Super MS, né? Uma TV aqui da NET, né? Uma TV muito conceituada. E também trabalho na Web Rádio Futebol na Canela, é a rádio número 1 aqui de esporte, Web Rádio número 1 aqui em Campo Grande, no estado também, né? No Mato Grosso do Sul. Então, saí, não sou mais vidraço, virei taco pedra agora, critico, analiso. E lógico, a gente está no futebol até hoje, enfim, estou muito feliz e estou vivendo um momento muito bom. Legal. Ô Robert, você acha que hoje o futebol ele tá chato? Acho que hoje, tudo não pode falar mais nada no futebol. Uma entrevista que o cara dá, ele é preconceituoso dentro do campo. Eu acho um absurdo os caras terem que ficar tampando a boca para tomar cuidado com o que vai falar, sendo Com que, certeza, né? cara, ali dentro de campo não tem que ficar levando em consideração o que o cara faz ou deixa de fazer. Ele tem que ser profissional. E eu acho que hoje o futebol. Não,
Porque assim, a gente via Edmundo, Romário, aquelas brigas, aquelas provocações, o Vampeta, o próprio Vampeta, sabe? Pô, eu achava isso legal, eu ficava bravo quando era meu time, claro, mas eu achava engraçado aquela disputa, aquela, sabe, uma certa rivalidade. Hoje não pode fazer mais nada. Você acha que hoje, você agora, como profissional aí, tá, você tá na mídia agora, comentando e tal, você acha que o futebol hoje tá chato também? Não, não é que o futebol tá chato, o futebol tá legal, o futebol tá maneiro. O que tá chato é realmente, por conta do advento das redes sociais, o que você faz dá uma repercussão muito grande. E aí você entra num tribunal, né, na inquisição da internet, aí você é cancelado, você é taxado disso, daquilo, ou você é alçado à fama, a bom moço, até você errar e aí nego te cancelar. Então, tudo que você faz hoje, você tem que tomar muito cuidado por conta desse patrulhamento ideológico também, tem muito a ver isso também. Enfim, é político e por aí vai. Então, infelizmente, a gente está numa época, numa geração, num momento de vida de que realmente as redes sociais, existe um tribunal ali. E dependendo dos interesses, né, em questão, o cara é cancelado ou não. É óbvio que muito do que se fazia antigamente a gente não tinha muita noção, ou até tinha às vezes, né, em relação ao racismo, em relação a preconceito, em relação ao politicamente correto, entre aspas, ao machismo, etc. Essas coisas aí, né, que estão muito em pauta hoje, feminismo, racismo. Lógico, a gente tem que ter uma postura correta, se respeitar as individualidades, e aquilo que você faz não pode também atacar o próximo, não pode, vamos dizer de uma forma assim, você desrespeitar o próximo, né? Mas está muito chato mesmo. Se você falar umas verdades, dependendo de como você fale, você pega uma frase sua fora do contexto, Exato. joga na internet, você é cancelado. Então, tudo tem que ser tomado um certo tipo de cuidado, mas, infelizmente, se um dia eu cair nisso, né? Se me colocarem nisso, eu vou ter que matar no peito, enfrentar e vamos embora. E se tiver errado, pede desculpa. Se tiver certo, manter a sua posição. Mas não tem jeito, né? Hoje está muito polarizado, né? São dois lados. Você não pode colocar sua opinião política, você não pode colocar sua opinião em relação ao futebol, e dependendo da sua opinião, você é massacrado na internet. Mas a vida não é só a internet, né? A vida é o dia a dia. Existe um mundo lá fora, real, né, que vale com certeza muito mais do que a vida na internet. Mas é óbvio que a vida na internet influencia o que você vai poder fazer lá fora. Se você é criticado, massacrado na internet, você vai chegar num restaurante, num lugar, no shopping, o fulano de tal ali, tal, não sei o quê, porque todo mundo está na internet. Então, tem que se tomar cuidado e realmente, por esse aspecto, tá muito chato aí o futebol nesse sentido, né? Mas o futebol nas quatro linhas tem muito jogo bom ainda, tem muito jogo bom, agradável de se ver, principalmente na Europa, né? Então, realmente tem bastante jogo bom. Na Champions League tem toda semana aí. Pô, brincadeira, bom demais. É. Ô, Robert, a gente já está encaminhando aqui para a reta final. Eu queria que você falasse para mim qual foi o gol mais bonito seu. Eu chuto que foi aquele contra o Rio Branco. E eu queria qual foi. A gente falou de alguns momentos seus aí. Eu queria que você falasse para mim qual foi a derrota que você mais sentiu e qual foi a sua maior conquista. Bom. Cara, o gol mais bonito, eu fiz muitos gols bonitos, cara. Aquele realmente é um Uhum. gol impressionante, né? Pela arrancada, pela placa que eu tenho, o Pelé comentando também. Tem uma placa na Vila Belmiro. Enfim, foi o gol mais bonito. Um dos momentos mais decepcionantes para mim, cara, assim, tirando a contusão, são as derrotas do brasileiro, né? Brasileiro 95 e também brasileiros 99, jogando pelo Atlético Mineiro contra o Corinthians. E a Libertadores de São Caetano, que realmente aquele título escorregou pelas mãos assim por pouco, assim foi uma lástima a gente perder aquele título. Eu estava emprestado do Santos para o São Caetano em 2002, antes do Brasileiro. E assim foram esses momentos ruins, assim, né? Vamos dizer assim, né? E os melhores momentos foram os títulos que eu disputei, que eu ganhei. Claro, 2012 tem uma importância muito grande, mas também
minha convocação para a seleção brasileira foi um momento muito, muito, muito mágico na minha vida. Acho que é o ápice do jogador é a seleção brasileira, né? Eu queria também, Com certeza. É uma marca, né, que você leva a vida toda. sem querer aproveitar. Cara, só o fato do Pelé ter te dado uma placa, ter comentado, eu vi o vídeo do Pelé falando desse gol. Cara, você zerou a vida, você ganhou um elogio do Pelé, do maior. Maior jogador do mundo, do planeta. Só isso, só. Então, acho que você, pô, puta carreira. Ô, Robert, você chegou a jogar com o Vampeta? Você era bastante amigo do Vampeta, né? No Corinthians. Não, até hoje a gente tem um bom relacionamento, né? Faço muito evento com ele. Joguei com ele no Corinthians, pô, em 2003. E na seleção brasileira também, né? Um baita de um cara, engraçadíssimo, um baita profissional, assim, no sentido assim, jogava muito e é uma figuraça. Você tem alguma resenha assim? Não precisa ser com o Vampeta ou da seleção ou com o Romário, alguma resenha que você lembra assim, muito engraçada, que te marcou, que dá para contar aí pra gente? A resenha, assim, aquele grupo de 2002, cara, que a gente tinha, né? Era muito engraçado, era só palhaçada, assim, essa garotada aí, capitaneada por Robinho, Diego e William ali, realmente, cara, impressionante. E na época, o telefone celular já estava muito em moda e tal, e todo mundo tinha, a molecada tinha celular direto, e a preocupação do Leão e do diretor lá era, tipo assim, perder noite de sono. Então, eles sabiam que a molecada ficava até altas horas da madrugada com os contatinhos, tal, não sei o quê, namorado, e aí resolveram recolher o celular, e aí revoltou todo mundo, né? Dos mais velhos aos mais novos. E aí, o Robinho combinou com a galera numa janta, falou, cara, e essa concentração, o Leão vai recolher de novo o celular. Vamos botar alarme 1 hora da manhã, meia-noite, 2 horas da manhã, 3, 4, 5. 30 celulares, pensa. E ele recolheu, e em vez de ele deixar no quarto supervisor, ele deixou no quarto dele, todos os celulares. Cara, pensa na noite como é que foi. 30 celulares tocando intermitentemente, assim, durante a madrugada toda. Ele se arrependeu, devolveu, nunca mais ele recolheu os nossos celulares. E até hoje ele queria saber quem que teve essa ideia. A gente ficou quietinho, falado. Tinha que ser. Ô, Robert, você chegou depois do que aconteceu com o Robinho e tal, você chegou a conversar com ele, dar um apoio, uma força para ele? Sim, a gente tem um grupo nosso de 2002, até hoje o Zap, e aí a gente, né, confortando ele, falando, né, dando força, porque realmente é uma situação muito delicada, mas eu creio que isso vai se resolver e com certeza as coisas vão entrar no seu devido lugar, porque ele tem que jogar ainda, cara. Eu acho que ele joga uns 3 anos ainda em alto nível no Brasil. Tomara que isso se resolva, essa questão judicial com ele, né? Ele reconheceu que errou, tem que pagar pelo que fez, ele sabe disso, tem consciência, e tomara que isso tudo passe logo, ele consiga voltar aos campos. Ô, Robert, muito obrigado por ter batido esse papo comigo. Para encerrar, tem uma pergunta aqui que eu faço para todo convidado e também não poderia deixar de fazer para você, que é a seguinte: se você pudesse entrar numa máquina do tempo e bater um papo com o Robert do passado, lá de trás, lá jovem, iniciando a carreira. Eu costumo falar entre 10 e 15 anos atrás. Se você pudesse bater um papo com ele, que tipo de conselho você daria para ele? E se você pudesse falar com o Robert do futuro, o Robert já bem velhinho, bem tranquilo, descansando já, só assistindo o futebol e tal, que tipo de conselho você pediria para o Robert do futuro? O Robert do passado, eu chegaria e falar, cara, não existe empecilho nenhum para você conseguir chegar onde você vai chegar, onde você pode chegar. E quando vier as adversidades, mata no peito e sai jogando, vai passar. Tudo passa. Fé em Deus, continua trabalhando que você vai chegar lá. O Robert do futuro é chegar e olhar para ele, cara, você cumpriu a carreira, guardou a fé e parabéns pelo seu legado na vida, como profissional, como homem, enfim. E vamos embora. É isso, entendeu? Legal. Ô, Robert, você quer dar algum recado? Quer passar suas redes sociais? Cara, fica à vontade. Só agradecer aí a oportunidade, parabéns pelo podcast.
E minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Robert S. Player, né? Robert Almeida, Robert S. Player, Facebook também. Tamo junto, é isso. Então, beleza. Valeu. Muito obrigado, Robert. Valeu Um mesmo, grande hein? abraço, queridão. Falou. Valeu, Thiago. Fica com Deus. Tchau, tchau. Falou. Desligar aqui. E é isso. Nossa, que papo bacana. Gostei muito de bater esse papo com o Robert. O cara, muita gente boa, né? Muita gente fina, humildaço, bateu esse papo aqui com a gente. E eu estou muito feliz, eu queria pedir para você que ouviu até o final, que me seguissem nas redes sociais, acompanhasse também lá no YouTube, porque a gente está no YouTube também, assista com o YouTube agora com imagem. Eu tive um probleminha aqui no início da gravação, acho que não gravou o comecinho. Mas foi pouquinho, acho que se eu perdi 10 minutos do início da gravação foi muito. Enfim, acompanha a gente lá no YouTube, assista, compartilha, comenta, porque eu estou gostando muito de fazer isso aqui, tá bem gratificante. E é isso. Fiquem com Deus. Siga o meu Instagram, que eu não falei para seguir, mas não falei, né? Então é @o Thiago Ferreira com TH e 2 Gs. Sigam também o Instagram da minha marca, @vai de lá comedy. E é isso. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado e se divertido bastante. E é isso. Tudo de bom, de bem e de belo, com aquele sabor de caramelo. E tchau.